Você acha que já viu de tudo na natureza? Então se prepara, porque o bicho de hoje vai fritar seu neurônio sem pedir licença. Ele parece um rato careca que voltou dos mortos, mas vive o triplo de um rato comum. Não sente dor, não pega câncer, quase não precisa de oxigênio e vive como se fosse uma formiga, com uma rainha mandona e um exército de operários. Sim, é real. O rato toupeira pelado ignora as regras da biologia como se fosse um glitch da natureza. E acredite, ele pode ser a chave para curar doenças humanas. Duvida? Então segura firme, porque essa criatura vai virar sua cabeça do avesso. Se você pegar uma salsicha com sobrancelhas, colocar 4 patas nela, der a ela uma estrutura social semelhante a um favo de mel, uma tolerância à dor digna de um carcaju e um metabolismo econômico como o de um cacto, o que você teria? A resposta é uma criatura real, o rato toupeira pelado. À primeira vista, essa coisa parece alguém que virou um rato depois de morrer e sofrer uma reencarnação torta. E, para falar a verdade, essa comparação até que faz sentido. Esse bichinho praticamente não sente dor, não desenvolve câncer e é um dos seres vivos mais próximos de ser um roedor imortal que conhecemos. Claro, esses superpoderes a gente explica depois. Primeiro vamos falar da aparência. Como o nome sugere, o rato toupeira pelado tem o corpo praticamente sem pelos. Sua pele é enrugada e pode ser rosa ou amarelada. Os olhos são tão pequenos que mal funcionam, só percebem um pouco de luz, ou seja, ele praticamente não enxerga nada. Quase não tem orelhas. No lugar delas, só 2 furinhos esquisitos, como se alguém tivesse esquecido de terminar o desenho. O mais marcante são os dentes incisivos enormes e salientes. Eles ficam para fora da boca e ainda podem ser usados para cavar mesmo com a boca fechada. Chamar isso de uma versão feia de um tigre dente de sabre não seria exagero. E aí você pode perguntar, que raio de criatura é essa? Quem teve a ideia de fazer um bicho assim? A resposta é simples. O ambiente dita tudo. O rato toupeira pelado vive nas profundezas subterrâneas, sendo praticamente um morador do interior da terra. Ele não precisa de pelos para se aquecer, já que a temperatura no subsolo é estável. Não precisa de visão, porque vive no escuro. E orelhas grandes só atrapalhariam, poderiam entupir de terra ou se machucar. Por isso, os furinhos servem melhor nesse ambiente. E aqueles dentes para fora são suas ferramentas de escavação. Eles funcionam mesmo com a boca fechada, o que permite cavar sem engolir terra. Uma adaptação genial. E isso é só uma das muitas adaptações bizarras dessa espécie. Enquanto a maioria dos mamíferos segue as regras básicas da vida, respirar, sentir dor, ter câncer, envelhecer, morrer, o rato toupeira pelado parece dizer, nada disso é comigo. Pode parecer uma piada, mas não é. Deixa eu explicar. Mas para isso, a gente precisa cavar mais fundo, literalmente. Como eu disse antes, tudo está relacionado ao habitat desse animal, no subsolo. Essa criatura estranha é nativa da África Oriental, encontrada principalmente em regiões secas da Etiópia, Quênia e Somália. Mas você não vai ver esse bicho correndo pela savana nem tomando sol. Onde ele realmente vive é a cerca de 1 a 2 metros abaixo dos seus pés, em um sistema gigantesco e absurdo de túneis subterrâneos. Embora esses túneis não sejam super profundos, seu comprimento pode ultrapassar os 3 quilômetros. E isso é impressionante, considerando que um rato tem só cerca de 7 centímetros de comprimento, pouco mais de 3 polegadas. Ou seja, o espaço em que vive, em proporção ao seu corpo, é praticamente do tamanho do universo. E uma vez dentro desse labirinto, o rato toupeira pelado não sai mais. Ele é um morador subterrâneo de verdade. Passa a vida inteira enterrado, ao contrário de outras toupeiras que às vezes sobem para dar uma respirada. E apesar do nome conter
toupeira e rato, ele não é nem uma coisa nem outra. Ele pertence a um pequeno grupo independente de roedores chamado Ctenorhistrica, mais especificamente da família Bathyergidae, ou seja, está mais próximo dos porcos-espinhos do que dos ratos ou toupeiras de verdade. Voltando ao seu lar excêntrico e aconchegante, embora seus túneis sejam longos, o espaço interno é apertado, úmido e escuro como a meia-noite eterna. A qualidade do ar é estranha. O nível de oxigênio é tão baixo que poderia fazer um ser humano desmaiar em poucas respirações. E o rato toupeira pelado não só sobrevive por longos períodos nesse ambiente, como consegue funcionar normalmente, mesmo com apenas metade da concentração de oxigênio do ar comum. Só para você ter noção, humanos começam a perder a consciência quando o oxigênio cai abaixo de 10%. Se ficar muito tempo assim, podem desmaiar ou até morrer em minutos. Mas o rato toupeira pelado, um estudo de 2017 descobriu que ele consegue sobreviver por até 18 minutos em um ambiente com 0% de oxigênio. Isso mesmo, 18 minutos sem absolutamente nenhum oxigênio. Parece coisa de ficção científica, né? Para a maioria dos seres vivos, especialmente os mamíferos, isso seria realmente uma missão impossível. Mas como o rato toupeira pelado consegue? Acontece que o corpo dele encontrou um jeito de burlar o sistema metabólico. Vamos começar com os humanos e a maioria dos mamíferos. Nossas células dependem de oxigênio para quebrar a glicose através da respiração aeróbica. Esse processo gera ATP, a moeda de energia do corpo. Mas quando o oxigênio acaba, o sistema entra em colapso, as células entram em pânico, os tecidos sofrem danos e as células do cérebro começam a morrer em poucos minutos. O rato toupeira pelado, por outro lado, tem um plano B. Quando o oxigênio está prestes a acabar, ele não faz como os outros mamíferos que mudam para o metabolismo anaeróbico. Esse caminho até salva vidas, mas produz muito ácido lático que se acumula causando dor muscular e danos aos tecidos, como aquela dor que você sente depois de fazer exercícios. Mas o rato toupeira faz diferente. Ele muda para um modo de metabolismo baseado em frutose. Isso mesmo. A maioria dos mamíferos metaboliza frutose apenas no fígado. Às vezes nos rins, mas no corpo do rato toupeira pelado, até o coração e o cérebro têm enzimas que processam frutose. Isso é quase inédito entre os mamíferos. Uma modificação metabólica extremamente incomum. Com isso, quando o oxigênio acaba de vez, eles pulam o caminho tradicional e usam a frutose diretamente para manter os órgãos vitais funcionando. Você pode perguntar: isso é legal, mas qual a utilidade real? Em resumo, isso evita o acúmulo de ácido lático e o dano celular causado por ele, além de não precisar de oxigênio. Então, enquanto outros mamíferos estão ofegando desesperadamente, o rato toupeira pelado pode seguir tranquilo usando frutose, ativando um estado parecido com o modo economia de bateria. E sua inteligência metabólica vai além. Eles também diminuem intencionalmente a frequência cardíaca, suprimem o metabolismo de tecidos não essenciais e priorizam o fornecimento de energia para o cérebro e o coração. Os outros órgãos ficam em stand-by. Esse modo de sobrevivência com frutose também existe em micro-organismos como leveduras, usado, por exemplo, na fermentação e na produção de bebidas alcoólicas. Ou seja, o rato toupeira pelado não só sobrevive, ele realmente domina esse mecanismo. Mas o maior problema da vida subterrânea não é só a falta de oxigênio, é o acúmulo tóxico de dióxido de carbono. Nos túneis fechados, o CO2 exalado se acumula lentamente, atingindo níveis que podem envenenar humanos e muitos outros animais. Chamamos isso de hipercapnia. E o perigo não é só pela substituição do oxigênio. O CO2 entra nos líquidos corporais e forma ácido carbônico, fazendo o pH do sangue despencar. Resumindo, seu sangue começa a ficar ácido. O resultado: queimação, inflamação, dores de cabeça, confusão mental e, em casos graves, morte. E o rato toupeira pelado não liga a mínima, nem muda de expressão.
Lembra que mencionamos que ele é praticamente imune à dor? Isso é uma das razões. Ele evoluiu resistência química à dor, especialmente contra os efeitos tóxicos da hipercapnia. Como sabemos disso? Porque os cientistas já tentaram de tudo para fazê-lo sentir dor. Quase sempre fracassaram. Aplicaram capsaicina, princípio ativo da pimenta, sem reação. Injetaram ácido diluído. Outros animais pulam de dor. O rato toupeira nem se mexe. E não é que ele esteja aguentando, ele simplesmente não sente. Isso se deve a mutações em moléculas-chave do corpo, incluindo uma chamada substância P, e também a uma falha no canal de sódio NaV 1.7. O resultado, o cérebro ignora completamente os sinais de dor. Essas moléculas são fundamentais para transmitir sensações de dor, principalmente dores relacionadas à acidez. Aliás, humanos que nascem com mutações parecidas sofrem de uma condição rara chamada insensibilidade congênita à dor. Parece um superpoder, mas é extremamente perigoso para nós. Mais impressionante ainda, a resistência do rato toupeira é seletiva. Ele ainda consegue sentir dores mecânicas, como cortes ou pressão, e também sensações térmicas. Só que seu sistema nervoso está calibrado com precisão para ignorar os desconfortos mais comuns no ambiente subterrâneo. Mas não sentir dor não é suficiente. Afinal, viver constantemente em um ambiente de pouco oxigênio e alta pressão, as células continuam sofrendo danos. E isso traz outra ameaça ainda maior: o câncer. É exatamente aqui que o rato toupeira pelado deixa de ser apenas uma criatura esquisita e se torna um verdadeiro milagre biológico. Porque ele praticamente não desenvolve câncer. Tanto em populações selvagens quanto em colônias de laboratório, quase não há registros de tumores. Mesmo quando os cientistas tentam induzir o câncer de propósito, aplicando estímulos para forçar a doença, não há reação alguma. O resultado foi tão surpreendente que, no início, muitos cientistas nem acreditaram. Só depois de repetidos experimentos e publicações, foi impossível negar. Sim, o rato toupeira pelado é praticamente imune ao câncer. Como isso é possível? A resposta tem duas partes. A primeira tem a ver com algo parecido com plástico bolha. Claro que não estamos falando de embalagem de encomenda, mas de uma substância chamada ácido hialurônico de alto peso molecular. É uma molécula gelatinosa presente no espaço entre as células. Nos outros mamíferos, essa substância é menos concentrada e mais fluida. Mas nos ratos toupeira pelados, ela aparece em dobro, em uma versão super espessa. E por que isso é importante? Porque ela evita o atrito entre as células e os danos consequentes, atuando como um amortecedor natural no corpo. Quando uma célula começa a se comportar de forma anormal, essa substância também ajuda a detectar e conter o crescimento tumoral logo no início. A segunda parte está no próprio mecanismo de reparo do DNA do animal, comparado aos mamíferos comuns. O rato toupeira pelado tem um sistema de reparo genético que é quase de nível máximo. Ele evita mutações e já bloqueia a formação de células cancerígenas na origem. Em resumo, ele tem um sistema de defesa duplo. Além de resistir ao câncer, ele praticamente impede que ele surja. E por que evoluiu essa super resistência ao câncer? Ótima pergunta. Isso está diretamente ligado ao seu modo de vida. O rato toupeira vive em uma sociedade altamente organizada, semelhante à estrutura de uma colmeia de abelhas. Apenas uma rainha se reproduz, junto com poucos machos selecionados. O restante da colônia vive como trabalhadores, amontoados em túneis estreitos. Além disso, eles vivem muito tempo. Embora sejam do tamanho de um rato comum, podem viver até 30 anos, ou mais. Para comparar, roedores pequenos como camundongos vivem no máximo 2 anos. E diferente de ratos comuns que se reproduzem várias vezes ao ano, o rato toupeira pelado costuma ter apenas uma ninhada por ano. Agora pense, se você é uma espécie que se reproduz pouco, vive muito e vive em um espaço fechado e apertado, você simplesmente não pode desenvolver câncer. Porque se adoecer, você morre e o equilíbrio de toda a sociedade vai junto. Ou seja, a resistência ao câncer não é um bônus. É uma necessidade vital para a sobrevivência dessa espécie. Vamos recapitular o quão absurda essa
salsicha sem pelos? Seu lar subterrâneo tem quase zero oxigênio, cheio de dióxido de carbono, escuridão total, baixa pressão e ar tóxico. Só de ouvir já dá falta de ar. Mas o rato toupeira pelado sobrevive lá por décadas e prospera. E nem tudo é escuridão. Esse mundo subterrâneo, apesar da ausência de luz, tem uma temperatura extremamente estável, geralmente entre 28 graus Celsius e 32 graus Celsius. E foi nesse ambiente que eles evoluíram uma das características mais bizarras entre mamíferos. Eles são de sangue frio. Isso mesmo. Em termos científicos, eles são chamados de termolábio ou poiquilotérmicos. Ou seja, sua temperatura corporal varia com o ambiente. Igual a répteis. Isso é um marco, porque quase todos os mamíferos são animais de sangue quente. Ou seja, independentemente de estar nevando ou fazendo calor no deserto, seu corpo mantém uma temperatura estável. É essa capacidade que permitiu aos mamíferos dominar o planeta, caçar na neve, cavar buracos no deserto, dormir nas árvores tropicais, e tudo isso mantendo o corpo funcionando bem. Mas o rato toupeira pelado, ele quebrou essa regra. É o escolhido dos mamíferos de sangue frio. Se você me mostrasse um animal que evoluiu desse jeito, minha primeira reação seria: isso é absurdo, e dizer que é raro é pouco. Entre as aproximadamente 6.500 espécies de mamíferos conhecidas no mundo, praticamente 100% são de sangue quente. Ou seja, se a temperatura lá fora baixa, o corpo compensa. Se lá fora está quente, o corpo resfria. Mas o rato toupeira pelado, ele quebrou a lógica fundamental dos mamíferos. E como ele faz isso? Primeiro, ele praticamente não gera calor. Seu metabolismo é extremamente baixo. Comparado a mamíferos de tamanho semelhante, o rato toupeira pelado é como uma versão de baixo consumo e economia máxima de energia. Seu corpo não tem energia sobrando e, naturalmente, também não tem calor para reter. Mesmo quando ele gera um pouco de calor, ele se perde rapidamente. Isso porque esses animais não têm camada de gordura sob a pele, o que compromete totalmente sua capacidade de manter a temperatura. Além disso, o tecido adiposo marrom, o principal responsável pela geração de calor em mamíferos, praticamente não funciona neles. Ou seja, não dá para esperar que eles consigam se aquecer sozinhos. Então, como eles sobrevivem? A resposta é simples: aquecimento coletivo e geotermia por osmose térmica. Eles vivem em grupos de dezenas, amontoados como uma pilha de bolsas térmicas, aquecendo uns aos outros. E mais, escavam túneis exatamente na profundidade onde a temperatura da Terra é mais estável, usando o calor do próprio planeta para manter a temperatura corporal. Essa estratégia funciona, mas tem um preço alto. Eles só conseguem viver em regiões com temperatura estável e relativamente quente. Ou seja, você não vai ver um rato toupeira pelado passeando pelas ruas geladas da Noruega. Fique tranquilo, eles definitivamente não foram feitos para viajar. Até agora, a gente já entendeu que o rato toupeira pelado quebrou quase todas as regras dos mamíferos. Mas o que vem agora é ainda mais absurdo. Ele trocou o sistema operacional dos mamíferos pelo das formigas. Isso mesmo que você ouviu. O rato toupeira pelado não só vive em grupo, ele é um animal super social. E isso, no mundo dos mamíferos, é algo considerado praticamente impossível. Mas o que é um animal super social? Basicamente, é aquele que vive em uma sociedade com uma estrutura semelhante à das formigas, cupins, abelhas e vespas. Ou seja, uma rainha única responsável por toda a reprodução, alguns machos reprodutores e uma multidão de trabalhadores estéreis que nunca se reproduzem e só trabalham. Eles cavam túneis, cuidam dos filhotes, carregam comida, reparam corredores, fazem de tudo menos procriar. E o rato toupeira pelado é exatamente assim. Dentro do grupo de trabalhadores, existe uma subclasse ainda mais robusta e agressiva. Os guardas são maiores, mais fortes, temperamentais, sempre prontos para o combate.
Se alguém ousar causar confusão, vai levar dentada sem aviso. Além disso, existe outro tipo especial chamado dispersores. Você pode pensar neles como os bad boys safados do subterrâneo. São os indivíduos que não gostam da vida em grupo, não querem trabalhar e só querem sair do buraco original para procurar parceiros e acasalar em outro lugar. E tem mais. Até o corpo da rainha muda de forma. Quando uma fêmea consegue, por meio de uma revolução violenta, derrubar a rainha anterior e assumir o trono, seu corpo passa por transformações fisiológicas profundas. A coluna vertebral se alonga para conseguir carregar dezenas de filhotes por gestação. Ter mais de 25 filhotes de uma só vez. Esse sistema de castas sociais superorganizado vai muito além de qualquer estrutura conhecida entre mamíferos. É algo quase impensável. Na natureza, das mais de 6.500 espécies de mamíferos conhecidas, apenas 2 desenvolveram esse tipo de organização. A outra, uma espécie aparentada chamada rato-toupeira da Damara. Ou seja, o rato-toupeira pelado é um ponto totalmente fora da curva. Agora talvez você esteja pensando, espera aí, esse bicho é praticamente invencível? Ele não sente dor, não desenvolve câncer, envelhece devagar, vive como se fosse uma colmeia de abelhas. Parece o ser vivo perfeito, não é? Na prática, eles realmente vivem bem. Atualmente são classificados como espécie de menor preocupação na conservação. Não estão ameaçados nem em situação de risco imediato, mas isso não significa que estejam seguros. Quando os humanos entram em cena, os problemas começam. A expansão das cidades, a agricultura, a urbanização crescente, tudo isso destrói os habitats desses animais. E para eles isso é fatal. Os túneis subterrâneos que escavam são essenciais para sua sobrevivência. Se forem destruídos, é fim de jogo. E como se não bastasse, a crise climática ainda piora tudo. A temperatura, a umidade, o pH e a estabilidade do solo estão mudando silenciosamente. E para um animal que só consegue sobreviver em um ambiente extremo e muito específico, qualquer desvio pode ser catastrófico. Se o aquecimento global continuar piorando, o rato-toupeira pelado pode simplesmente não acompanhar o ritmo e passar de rei do subsolo a item de museu. Mas por que a gente deveria se importar com esse rato careca e esquisito? Além do fato de ele ser praticamente um Deadpool da vida real, os cientistas estão de olho nele por um motivo muito sério. O rato-toupeira pelado pode guardar pistas fundamentais para curar doenças humanas. Sua resistência ao câncer, seu envelhecimento lento e sua insensibilidade à dor podem ser as chaves para grandes avanços na medicina. E mesmo que isso não te convença, esse bicho é simplesmente incrível. Pense nisso. O Deadpool consegue se regenerar, ressuscitar, sobreviver a tudo. Mas será que ele aguentaria viver trancado em túneis sufocantes, sem oxigênio, respirando dióxido de carbono o tempo todo, em completa escuridão, tomando ordem de uma rainha careca e irritada, e ainda aguentar tudo isso por 30 anos seguidos? Aí eu quero ver se ele é forte mesmo. Se você sobreviveu até aqui sem fritar de vez os neurônios, meus parabéns. Você é oficialmente um dos nossos. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma maluquice das próximas. E se achou esse rato bizarro, espera só até ver o vídeo que tá no card. Titanic, a verdade sombria por trás do romance mais famoso do cinema. Não tem iceberg que afunde o que você vai descobrir por lá. Clica aí e bora fritar mais um neurônio juntos.